Oi, pessoal, eu sou a professora Paula e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o Brasil português. Então, essa matéria faz parte do nosso livro de Ciências Interdisciplinar, né? E esse conteúdo tá lá na página 91 até a página 95. Bom, mas antes da gente começar isso, vamos conversar um pouquinho sobre o que já passou, certo? Então, no começo desse capítulo, que falava sobre chegar ao Brasil, ele falava sobre as migrações ao longo da história. E aí eu pergunto para vocês, o que é migração? Alguém se lembra? Bom, então vamos lá. Migração é quando o homem sai de um lugar, seja da cidade, seja do país dele, e vai para um outro lugar. No início da história, o homem ele era nômade, ele não tinha uma residência fixa, ele vivia migrando. Por que ele vivia migrando? À procura do quê? Ele saía de um lugar e ia sempre para o outro. Bom, lá nessa época, ele sempre migrava à procura de caça, à procura de melhores condições para caçar e para plantar, certo? Porque ele vivia basicamente disso, da caça e da pesca, certo? Com o passar dos anos, com o passar do tempo, o homem passou a migrar por um outro motivo. Vamos pensar, nos dias de hoje, o que leva uma pessoa a sair do lugar que ela vive e ir para outro? É, isso mesmo, melhores condições de vida, mais opções de trabalho, certo? Bom, então a gente estava falando aí do nomadismo, que é quando a pessoa não tem uma residência fixa e ele vai mudando de acordo com as necessidades. Então, antigamente, o homem ele era nômade, ele ia mudando de lugar conforme as necessidades que ele ia apresentando, né? Que a comunidade dele ia apresentando. Com o passar do tempo, ele começou a aprender algumas coisas novas. Como assim, Pro? Bom, ele começou a aprender a cultivar o próprio alimento. Então, ele não precisava mais mudar de lugar quando o que ele tinha ali para comer acabava. Ele podia ele mesmo cultivar o próprio alimento dele. Então aí, a partir desse momento, o homem passa a ser sedentário, certo? Então ele fixa a residência num lugar e a partir deste lugar ele vai criar a comunidade que ele vive, certo? Bom, muito bem. Então a gente viu que existem dois tipos de migração. A migração voluntária, que é quando a pessoa sai do lugar que ela vive e vai para um outro lugar, mas por vontade própria, né? E ela pode continuar vivendo do jeito que ela bem entender, certo? Só que tem também a migração forçada. O que é a migração forçada? É aquela que leva a pessoa a mudar de um lugar para o outro devido a algum motivo específico. Como assim? Bom, então vamos pensar que eu vivo num lugar que sempre acontecem terremotos, furacões. Eu vou querer viver nesse lugar para sempre? Não. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou sair desse lugar e vou viver em outro, certo? Fora isso, ainda tem outros motivos. Perseguições políticas, religiosas, né? Então são coisas que forçam a pessoa a sair do lugar que ela vive e procurar melhor condição de vida num outro país, numa outra região. Certo? Aí a gente vai entrar na matéria de hoje, que é o Brasil português. Então, antes da gente falar sobre o Brasil português, que a gente já vai começar lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, vamos só lembrar uma coisa. Quem que vivia aqui no Brasil quando os portugueses chegaram aqui? Porque os portugueses chegaram aqui em 1500. Eles chegaram aqui e encontraram alguma coisa? Ou não tinha absolutamente nada? Eles encontraram uma galera morando aqui, não é? Quem era esse povo que já vivia aqui? Isso mesmo, gente, os índios. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram uma turma que já morava aqui, que eram os índios. Os índios, eles conheciam todo esse território, certo? Então, os portugueses precisavam dos índios para explorar a terra que eles estavam chegando naquele momento. Eles não conheciam nada, para eles tudo era novidade, mas para os índios, não, eles já conheciam muito bem o lugar. Os índios, eles não chamavam a terra que eles viviam de Brasil. Chamavam? Não, esse nome foi dado pelos portugueses. Alguém aí tem noção do nome que os índios chamavam o Brasil? Deu uma curiosidade?
que vocês acham de dar uma pesquisadinha? Qualquer coisa depois a Pro conta. Bom, então aí agora a gente vai entrar na aula de hoje que vai falar sobre o Brasil português. Então os portugueses chegaram aqui em 1500. Alguém sabe o dia? Dia 22? 22 de quando? Ah, isso, dia 22 de abril, isso mesmo. Então, no dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram aqui no Brasil, certo? E aí eles encontraram os índios. Então, os índios já viviam aqui. Então, eles eram, naquela época, como se fossem os donos da terra, certo? Vamos ver o que acontece a partir daí? Bom, pessoal, então a gente vai começar agora falando sobre o Brasil português, né? Esse texto que a Pro vai fazer a leitura junto com vocês, tá lá na página 91 do nosso livro de Ciências Interdisciplinar, né? E vai falar de como que funcionou o Brasil assim que os portugueses aqui chegaram. O Brasil português. Entre 1500 e 1808, o Brasil foi colônia de Portugal. Mesmo depois de ter deixado de ser colônia, o Brasil só se tornou oficialmente independente em 1822. Então vamos lá. O que significa dizer que o Brasil era colônia de Portugal? Significa dizer que quem comandava o Brasil era Portugal. Então, tudo que o Brasil gerasse de lucro aqui pertencia a Portugal. Quem mandava aqui era o rei de Portugal. Então, o povo que aqui vivia, que naquela época eram os índios, eles deixaram vamos dizer assim, eles deixaram de ser os donos da terra porque a terra passou a pertencer a Portugal porque ela era colônia. E uma vez que ela é colônia, tudo que é gerada de riqueza pertence ao país que colonizou, certo? Nesse período de 1500 a 1808, que ficou conhecido como Brasil Colônia, muitos portugueses vieram para as terras que hoje formam o território brasileiro. Eles ocuparam principalmente o litoral, onde fundaram as primeiras vilas e cidades brasileiras. Aos poucos foram se estabelecendo mais para o interior. Então vamos lá. Primeira coisa, por que muitos portugueses vieram para cá? Porque era uma terra nova, né? Porque o rei de Portugal, ele precisava que tivessem aqui pessoas de confiança dele para que as coisas começassem a caminhar, né? Para que se começasse a se formar uma nova terra. Por que eles começaram a ocupar principalmente o litoral? Bom, os portugueses vieram de Portugal como? De avião? Não, né? Eles vieram de navios, de naus. Bom, em que lugar do Brasil eles chegaram? Alguém tem ideia? Não? Bom, então eu vou contar para vocês. Eles chegaram aqui e eles desembarcaram na região da Bahia, certo? Mais precisamente onde é hoje a cidade de Porto Seguro. Então, por que eles começaram a ocupar o litoral? Porque era onde as naus chegavam e era mais fácil o acesso. Com o passar do tempo, aí eles foram adentrando o território, né? E aí passaram a ocupar o interior. O que significa interior? Né? Interior é quanto mais longe aí, nesse caso, do litoral. Então, quanto mais para dentro da mata, né? Mais longe do litoral eles foram chegando, mais para o interior do país eles estavam indo. O nome que se dava aos países colonizadores era metrópole. Assim, nesse período, Portugal era metrópole e o Brasil sua colônia. Então, qual era a função do Brasil enquanto colônia? Gerar riquezas para a metrópole, que era Portugal. O objetivo dos portugueses era obter riquezas do Brasil. Então, primeiro o pau-brasil, depois o açúcar e mais tarde o ouro e outros produtos agrícolas. Então, a primeira coisa que foi explorada aqui no Brasil foi o pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore que hoje ela está quase que em extinção, né?
A gente tem a sorte de ter um pau-brasil lá na nossa escola, que fica lá bem pertinho da entrada do estacionamento, mas é uma árvore que já tá entrando, que entrou em extinção por conta de toda essa exploração aí no começo da colonização do Brasil. E para que será que eles usavam o pau-brasil? Eles usavam a tinta que sai do pau-brasil, eles usavam para tingir roupas, e a madeira era usada na fabricação de móveis, e tudo isso era mandado para Portugal, não era usado aqui. Bom, o açúcar, ele foi um boom tão grande na história que, para vocês terem uma ideia, ele era chamado de ouro branco, de tão valioso que ele era, né? E o ouro foi o ouro, né, gente? E outros produtos agrícolas aí. Durante o período colonial, os portugueses trouxeram seus costumes, a sua religião, a sua maneira de governar e principalmente a língua que falamos e com a qual escrevemos. Então, olha só que interessante. Os portugueses chegaram aqui no Brasil e encontraram os índios. Os índios tinham costumes próprios. Os portugueses também tinham o costume deles. Então, quando eles chegaram aqui, eles trouxeram todos esses costumes que eles tinham para cá, certo? Então, o principal deles, assim, o principal não, na verdade, a gente adquiriu vários costumes deles foram incorporados na nossa cultura, né? O idioma é um deles, né? O português, e muitas outras coisas, algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, alguns hábitos que a gente que foram herdados deles, né? A divisão territorial em municípios também é herança portuguesa. Eles impuseram muitos aspectos da sua cultura a outros grupos étnicos, os indígenas que já habitavam essas terras e os africanos que foram escravizados e trazidos à força para a América. Mas também receberam muita influência desses grupos. Então, os portugueses estavam aqui, eles influenciaram com a cultura dele os índios que já viviam aqui. De que forma que eles influenciaram? Mostrando os costumes deles. Então, por exemplo, os índios viviam aqui como? Eles tinham todo o luxo que os portugueses tinham? Não, né? Eles viviam aqui sem roupa, eles viviam da caça, da pesca, eles tinham uma vida bem simples. Aí os portugueses chegaram aqui e aí aos poucos foram ensinando várias coisas para os índios. Por exemplo, a religião. Os portugueses catequizaram os índios, né? Então eles ensinaram a religião católica para os índios. A religião católica também é uma herança cultural portuguesa. Outro exemplo que a gente tem aí, de interferência, né, da cultura portuguesa na nossa cultura, vamos falar assim, do carnaval, das festas juninas, né, que elas só chegaram no nosso país por conta dos portugueses, né, que lá já era um costume. Aqui os índios não comemoravam esse tipo de coisa, né? Bom, então vamos continuar. E assim como os africanos, que também sofreram influência da cultura portuguesa, e os africanos também influenciaram na formação da nossa cultura, né? Esses africanos que foram os negros escravizados que vieram trazidos para cá pelos portugueses, eles também influenciaram muito na nossa cultura. Um exemplo que a gente tem aí é a feijoada, né, gente? Bom, os portugueses no Brasil independente. Os portugueses continuaram vindo para o Brasil mesmo depois de o país ter se tornado independente de Portugal. Quem lembra que eu falei lá no comecinho, quando que o Brasil se tornou independente de Portugal? Eu falei lá no comecinho. Isso mesmo, em 1808. Ele se torna independente de Portugal em 1808, só que mesmo com a independência, o que significa dizer que ele se tornou independente? Significa dizer que ele deixou de ser metrópole. Então, tudo que era gerado de riqueza aqui passa a
ser daqui, não precisa mais ser propriedade do rei de Portugal. Aqui eles encontravam muitos conterrâneos. Conterrâneo é gente que também é de lá. Então os portugueses continuavam vindo para cá porque aqui eles encontravam muita gente de lá, né? Eles não tinham dificuldade com o idioma e tinham maiores chances de conseguir emprego e garantir um bom futuro. Afinal, aqui tinha sido colonizado pelos portugueses, né? Então a influência da cultura deles aqui era muito grande. Entre 1880 e 1967, mais de 1,5 milhão de portugueses emigraram para o Brasil, onde instalaram estabelecimentos comerciais ou foram trabalhar em fábricas e outras atividades urbanas. Olha lá, no começo da aula a gente falou sobre migração. Agora apareceu a palavra emigrar. Emigrar, será que é a mesma coisa que migrar? Será que tem a ver? Então, emigrar é quando a gente deixa o nosso local de origem, né, o nosso país. Então, os portugueses saíram lá de Portugal e foram para um outro país, né, com a intenção de se estabelecer nele. Então, eles foram com a intenção de viver lá, certo? Isso é um emigrante. Migrar é todo esse movimento de sair de um lugar e ir para o outro, certo? Então, tudo está interligado, certo, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Precisa-se de trabalhadores. Então, quando os colonizadores portugueses começaram a ocupar o Brasil, eles escravizaram os indígenas que aqui encontraram. Então, eles chegaram aqui e aí os índios que viviam aqui foram transformados em escravos. Então a gente fala muito sobre os negros escravizados, mas os primeiros escravos do Brasil foram os indígenas, que era o povo que aqui vivia quando os portugueses chegaram. Por que eles escravizaram os indígenas? Porque eles não conheciam a terra, né? Então eles precisavam dos indígenas para explorar tudo. Todo o território que os indígenas já conheciam muito bem, que eles viviam aqui já há muito tempo. E, fora isso, eles precisavam da mão de obra dos índios, né? Como assim? Para que será que eles precisavam da mão de obra indígena? Alguém tem ideia? É isso aí. Eles... Até os portugueses, os africanos chegarem aqui, quem fazia todo o trabalho mais pesado eram os índios. Só que aí, com o tempo, eles precisaram de trabalhadores para os engenhos de açúcar, porque eles já tinham explorado tudo que tinha que explorar do pau-brasil, que os índios que ajudaram nesse processo, né? E aí eles começaram então a comercializar e transportar para cá negros africanos escravizados. Então, mais pra frente a gente vai ver aí como eram essas condições que esses negros chegavam aqui. Vocês acham que essa migração desses negros africanos para cá era uma migração? Lembra que no comecinho a gente também falou de 2 tipos de migração? Era uma migração voluntária, será? Não, né? Por isso que eles eram escravizados. Então, a partir do momento que o negro africano ele era escravo, ele era propriedade de alguém, então ele podia ser vendido, ele era visto, olha, muito triste falar isso, mas os escravos africanos eles eram vistos como objetos, né? Então eles pertenciam a alguém, eles podiam ser vendidos, transportados, levados de um lugar para o outro como se eles não tivessem sentimento, né? Como se o que eles quisessem não importasse. Além de abastecer a colônia com mão de obra, esse comércio rendeu muito dinheiro para Portugal. A escravidão africana foi muito explorada no Brasil, até ser extinta em 1888. Ainda bem, né, que acabou. A escravidão indígena também perdurava, principalmente na Amazônia, em Mato Grosso, em São Paulo e no Paraná. Então é muito triste a gente falar da escravidão, mas é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, mesmo porque em alguns lugares aqui do nosso país a gente ainda ouve falar sobre trabalho escravo, né? O que é trabalho escravo? Trabalho escravo é quando você trabalha
Você presta um serviço, né? E você não tem um salário por isso. Então a gente tem aí em alguns lugares do Brasil trabalho escravo ainda, né? Pessoas que são dependentes dos seus donos, digamos assim, né? Ela não é propriedade da pessoa, né? Porque hoje em dia não se tem isso. Mas ela depende exclusivamente desse trabalho, já que ela não tem um salário, né? Então isso é muito triste e acontece até os dias de hoje, mesmo tendo sido extinta a escravidão no Brasil. Ou seja, é errado. Desde 1819, antes mesmo da libertação dos negros escravizados, começaram a chegar ao Brasil imigrantes europeus para trabalhar principalmente na lavoura. Então, não só de Portugal, passaram a vir pessoas de outros lugares da Europa também. Mas foi a partir de 1850, com a proibição do comércio de negros escravizados, que o número de imigrantes aumentou. Então, o que aconteceu? Em 1850 se proibiu o comércio de negros. Então, não podia mais vender, o Brasil não podia mais nem vender escravo para outros países, nem comprar escravos de outros países. E aí, com isso, aumentou o número de imigrantes. Poxa, mas espera lá. O que tem a ver o número de imigrante? E olha lá, uma palavrinha diferente. A gente falou sobre emigrante e agora nós estamos falando sobre imigrantes. O que será que é imigrantes? Será que é a mesma coisa? Que emigrantes? Bom, então vamos lembrar. Emigrante é quando a pessoa sai do país de origem dela e vai viver em outro país. Imigrante é a pessoa que entra em um país vindo de outro. Então vamos pensar assim: eu posso ser um emigrante porque eu vou morar em outro país. Quando eu chego neste outro país, aí eu sou um imigrante, certo? Então vamos continuar. Muitos povos, uma terra. Então, no início do século XIX, a falta de emprego, os baixos salários nas indústrias, a fome e outras dificuldades motivaram europeus a migrar para a América. Então, lá na Europa, nessa época, estava acontecendo uma crise muito grande, né? E aí, com isso, né, muitas pessoas acabaram vindo para o Brasil em busca de melhores condições de vida, né, gente? Em busca de um emprego, né? Em busca de uma melhor educação, em busca de melhor condição de vida. E com a ideia de que eles chegariam aqui, eles iam ter isso. Será que eles tiveram isso? Daqui a pouco a gente vai ter essa resposta. Dentre os imigrantes que vieram para o Brasil, destacam-se portugueses. Olha só de quantos lugares, quantos povos diferentes vieram. Destacam-se portugueses, italianos, espanhóis, japoneses, alemães, sírio-libaneses, poloneses, russos e ucranianos. Então veio gente de tudo quanto é continente, né? Veio gente da Europa, veio gente da Ásia, tudo quanto é lugar, né? De outros países da América. Recentemente vieram haitianos, chineses, coreanos, bolivianos, paraguaios, peruanos, nigerianos, angolanos e outros. Então, agora sim dá pra falar, veio gente da Ásia, da Europa, do restante das Américas, da África, veio gente de tudo quanto é lugar pro Brasil. No início, os italianos vieram para as fazendas de café no estado de São Paulo e para as colônias agrícolas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Passado algum tempo, muitos saíram das fazendas e foram para as cidades, atraídos pelo trabalho nos pequenos negócios e nas novas indústrias que se formavam. Os espanhóis, assim como os portugueses e os italianos, vieram ao Brasil para trabalhar na lavoura, na indústria e no comércio.
os alemães, estabeleceram principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, como pequenos proprietários de terra. Então, dependendo do lugar que eles vinham, eles foram se estabelecendo em regiões diferentes do nosso Brasil. Por isso que a gente tem tanta influência diferente no nosso país. A gente pode falar que o nosso país ele é multicultural por isso, né? Então, se a gente vai para Santa Catarina, por exemplo, a gente vê uma cidade com estrutura... Vamos falar da estrutura das casas. Não tem nada a ver com as casas daqui. Por quê? Porque os primeiros imigrantes que foram para lá foram esses imigrantes aí, ó, alemães, principalmente desses alemães, né, holandeses. Então, o que aconteceu? Italianos, né? O que aconteceu com essas construções das casas? Elas seguem a cultura deles. Então, parece que você tá onde? Parece que você tá no Brasil? Se a gente abrir no Google aí uma foto de Santa Catarina, não parece que a gente tá no Brasil. As casas são construídas diferentes, porque remetem à cultura do povo que veio para cá, desses imigrantes que vieram para cá. Os imigrantes de origem sírio-libanesa dedicaram-se especialmente ao comércio, assim como os chineses e os coreanos se dedicam hoje. Então hoje, tanto os chineses quanto os coreanos, hoje eles são o forte aqui, né, do nosso comércio. E naquela época eram os sírio-libaneses. Os japoneses chegaram a partir de 1908 e se dirigiram para as áreas de plantio de café, algodão e pimenta do reino. Depois de algumas décadas trabalhando na lavoura, muitos japoneses e seus dependentes foram para as cidades e passaram a se dedicar principalmente a atividades comerciais e a outras atividades do setor terciário da economia. Engatei e fui embora, nem mudei o slide para vocês acompanharem a minha leitura. Então vamos lá. Veio gente de tudo quanto era lugar e gente com intenções diferentes, que foram se adaptando às condições que eles encontravam, certo? E hoje, vamos pensar aqui no nosso estado de São Paulo. Se a gente for para São Paulo, para a capital, né, lá para o centro de São Paulo, a gente vê gente de tudo quanto é lugar do Brasil, do mundo, né? Então, se a gente fizer, por exemplo, uma pesquisa nas turmas da nossa escola, a gente tem pessoas que têm descendência de diversos povos, de diversos países, né? Então, não dá para falar assim, eu sou 100% brasileira. Não, eu tenho origem, minha família pode ter origem europeia, pode ter origem japonesa, né? Ou seja, asiática, eu não sei, mas tem essa mistura, pode ter origem africana. Então, por que tudo isso? Por conta de todos esses imigrantes que chegaram aqui no Brasil, aí nessa época do Brasil colônia. Bom, gente, eu espero que esse videozinho tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais sobre o Brasil português. Logo, logo a gente se vê de novo. Então, até a próxima. Um beijinho pra vocês.